Eu quero registrar com profunda tristeza que aconteceu um feminicídio numa escola onde eu tive meus primeiros passos escolares. Ontem fomos surpreendidos com o assassinato de uma jovem no grupo escolar 13 de maio, na cidade de Alexânia, cidade próxima aqui, uma cidade fruto da divisão do município chamado Corumbá, aqui em Goiás, que representa uma série de municípios. Corumbá do Mato Grosso, uma cidade belíssima que eu conheço no seu estado, e aqui nós temos o Corumbá de Goiás, que originou essa cidade chamada Alexânia, onde eu estudei o meu primário, nesse grupo 13 de maio. E ontem, pela manhã, um jovem desempregado, uma pessoa que abandonou a escola, que não tinha muito o que fazer, invade a escola para assassinar uma jovem estudiosa, uma jovem de apenas 16 anos, cristã da Igreja Assembleia de Deus, uma pessoa que tinha uma esperança de vida pela frente, só porque ela se negou a namorar com esse jovem há cerca de um ano, que via assediando, ela não queria, tá certo? E dá 11 tiros no rosto dessa jovem, dessa menina, que será uma esperança para o Brasil. E eu faço esse registro aqui em homenagem a todos os moradores da cidade de Alexânia, Goiás, onde eu convivi todo o meu ensino fundamental, né? E tem vários dos meus familiares lá, e aonde o registro desse assassinato de jovens são muito grandes. É a primeira cidade depois aqui da saída para Anápolis. Fica mais ou menos a 70 quilômetros aqui de onde nós estamos falando aqui do Congresso Nacional. Então é lamentável, a cidade está comovida. Fica esse registro, que a senhora que é uma democrata, a senhora que ajudou muito, o pai da senhora e toda a família, a gente aqui também, para conquistarmos a democracia. A senhora estava, inclusive, colocando aqui a importância. Por isso é que a gente vê quando pessoas irresponsáveis ficam defendendo propostas fáceis de distribuir arma para a população ou de armar quem não tem que ser armado. Na verdade, nós temos que dar segurança para a população, tem que dar saúde, nós temos que dar educação, nós temos que dar transporte digno, que são as 4 políticas públicas da Constituição brasileira, e um salário mínimo e trabalho para a população desempregada, e não ficar defendendo distribuição de armas ou propostas fáceis até de retorno de ditadura militar. Então é bom que todo o povo brasileiro, a nobre senadora Regina Souza, a senhora também, que é uma lutadora pela democracia, então é bom o povo brasileiro pôr as barbas de molho, que proposta fácil de distribuir arma para a população e de querer pregar ditadura militar, que isso não é solução para o nosso país. O que nós precisamos é de proposta de geração de emprego, de proposta que garanta a educação, que garanta a saúde, a segurança, o transporte e condição de vida digna, para que as pessoas possam trabalhar e fazer seu sustento. Então, eu quero fazer esse registro e externar todo o meu sentimento junto com a população de Alexânia, estado de Goiás, vizinha aqui desse bárbaro crime cometido por esse jovem chamado Misael, que, por incrível que pareça, a senhora presidente disse que não arrepende e disse que faria de novo. Isso é que está sendo noticiado nos jornais. Então, quer dizer, é um absurdo uma pessoa fazer isso. Eu quero agora iniciar a minha fala pela liderança do PROS, Partido Republicano da Ordem Social. Eu quero fazer aqui hoje, senhora presidente, uma fala sobre o projeto de privatização da Eletrobras. Senhoras senadores, senhoras senadoras, senhores senadores, nessa luta que estamos travando para impedir a privatização da Eletrobras e suas subsidiárias, a Eletronorte, a Chesf, a Eletrosul e Furnas, gostaria de me referir a uma parte de relevante história da Eletrobras. Por isso, vou me valer da parte do arquivo S do site do Senado Notícia, do dia 29/9/2017, que publicou excelente matéria intitulado "Antes da Eletrobras, o Brasil vivia a rotina dos apagões". Está aqui, que eu gostaria que a TV Senado demonstrasse para todo o Brasil, está à disposição, que é o arquivo S aqui do nossa imprensa da Rádio Senado. Eu só quero elogiar
a imprensa do Rádio da Senado, né, a nossa TV, o Arquivo S, o nosso jornal, pelo excelente trabalho que faz de comunicação. Então, toda essa história, senadora Simone Tebet, demonstra a inviabilidade da proposta de privatização do setor elétrico brasileiro. E falo isso aqui como técnico, como concursado que sou, como servidor público, sou técnico do MPOG, trabalho no Ministério de Minas e Energia, no monitoramento do Sistema Elétrico Nacional, e posso afirmar, se caso prevaleça a tese da privatização do setor elétrico, teremos aumento da conta da energia, teremos insegurança na operação do sistema, teremos a volta dos apagões e teremos a crise e demissão no setor e precarização do setor, nova senadora Regina Souza, o que é inaceitável. História de um estado chamado Piauí. Eu conheço Esperantina, conheço Luzilândia e conheço todo o meio norte do seu estado. Sei o tanto que vocês sofrem com a falta de energia e com a energia que chega lá na ponta de Luzilândia, mal dá para acender a luz que parece uma velinha escura, porque a linha é longa e não atende de forma correta toda a produção e toda a inclinação do seu estado. Agora, Vossa Excelência, imagina se privatizar a Chesf, aí é que a situação vai piorar, aí é que, de fato, o nosso nobre sertanejo nordestino piauiense não terá condição de fazer a sua devida produção. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de proposta. Vamos ao texto aqui do Arquivo S. No Carnaval de 1954, os foliões brincaram nas ruas do Rio de Janeiro ao som de duas marchinhas que debochavam de uma mazela que infernizava a capital do Brasil. Os apagões quase diários. Olha que ano eu estou falando, 1954. A marchinha Vagalume, na voz de Violeta Cavalcante, nobre presidente, denunciava: o Rio de Janeiro, cidade que nos seduz, de dia falta água, de noite falta luz. Isso em 1954. O outro hino carnavalesco era Acende a Vela, cantado por Emilinha Barbosa, nossa nobre Emilinha Barbosa, que se valia da mesma rima. Acende a vela, Iaiá, acende a vela, que a Light cortou a luz. No escuro eu não vejo aquela carinha que me seduz. Isso lá, nobre senadora Regina Souza, nos idos de 54. E o texto continua: a eletricidade capenga não era um problema exclusivo do Rio, afetava o Brasil inteiro, enquanto as maiores cidades penavam com corte recorrente de luz, grande parte do interior do país virava as noites no breu, numa situação ainda pior, sem energia elétrica nenhuma. Um mês depois, senadora Regina Souza, depois daquele carnaval, o nosso nobre, saudoso presidente Getúlio Vargas, o nosso GG da lei trabalhista, deu o pontapé num ambicioso plano para finalmente pôr o sistema elétrico brasileiro em ordem. Em abril de 1954, nobre senadora Simone Tebet, ele enviou ao Congresso Nacional, o nosso nobre, saudoso presidente Getúlio Vargas, um projeto de lei que autorizava o governo a fundar uma estatal chamada Eletrobras. A mesma empresa que agora, 6 décadas depois, lamentavelmente, o presidente Michel Temer pretende privatizar, de forma inexplicável. Papéis históricos conservados pelo arquivo do Senado em Brasília mostra que Apolônio Salles, do PSD de Pernambuco, foi um dos senadores que levaram a bandeira da Eletrobras. Da tribuna do Senado, Salles discursou. Papéis históricos, Salles discursou da tribuna do Senado. Dotando o país com energia elétrica abundante, a Eletrobras há de representar um marco decisivo da caminhada econômica do Brasil. A criação da Eletrobras marcaria, de fato, uma mudança e tanto no Brasil. Em meados do século passado, a geração e distribuição de energia cabiam basicamente à iniciativa privada. O setor era repartido entre a americana Anforp e a canadense Light, a mesma da marchinha cantada por Emilinha Borba, que concentrava seus esforços no abastecimento das grandes cidades do país. A Light detinha a nata do mercado, o eixo Rio-São Paulo.
Diante do desinteresse das duas multinacionais pelas regiões pouco lucrativas, os estados ricos se incumbiam de levar a eletricidade às suas cidades mais afastadas. O governo paulista, por exemplo, criou as usinas elétricas do Parapanema. O governo mineiro era dono das centrais elétricas de Minas Gerais, a CEMIG. Em todas as situações, contudo, a produção de eletricidade era pífia e as redes de alta tensão que distribuem a energia eram minúsculas e isoladas. Nenhuma das empresas conseguiu dar conta da demanda que crescia exponencialmente. Era a época em que os brasileiros trocavam o campo pela cidade e a economia passava de agrícola a industrial. Os novos tempos eram movidos à eletricidade. A carência elétrica estorvava o conforto dos lares, que já contava com geladeiras, enceradeiras, televisores e outros aparelhos ligados à tomada, e atravancavam o desenvolvimento das fábricas, que viam impedidas de aumentar a produção. Estou aqui com a presença da bancada do Rio Grande do Norte, nossa nobre senadora Fátima Bezerra, nosso nobre senador Agripino Maia. Vocês sabem o sofrimento do nordestino, o sofrimento das pessoas do interior com a falta de energia. Precisou-se o programa Luz para Todos para levar energia a essas pessoas que não tinham como guardar um pedacinho de carne numa geladeira. E agora, quando vem querer entregar a preço de banana e banana podre, tudo que se foi feito ao longo da história, na contramão dos países desenvolvidos do mundo, que é os Estados Unidos, o sistema é público, na Alemanha o sistema é público, na Austrália o sistema é público, na Europa, na maioria da Europa o sistema é público. Vem querer entregar um patrimônio feito com longas datas a preço de banana para enriquecer banqueiros, para favorecer os inimigos do Brasil e para colocar a gente à deriva, correndo o risco de um irresponsável, igual eu gosto de falar, um doido igual o presidente dos Estados Unidos ou um doido igual o presidente da Coreia do Norte, poder comprar o sistema para ficar aqui no Nordeste de vocês, o sistema Xingó, o sistema de Sobradinho, o sistema do Rio São Francisco e ficar balançando o sistema brasileiro, porque é só tirar e colocar as usinas que o sistema todo se afunda e dá blackout. Então é preciso ter cuidado. É preciso ter cidadania. O Rio da Integração Nacional, que é o Rio São Francisco, não pode passar por controle de uma dessas pessoas que não tem compromisso com a nacionalidade, com a civilidade e com a nação chamada Brasil, nosso presidente. Por isso que a gente vem colocar aqui a importância de se prestar atenção nessa coisa. Na Câmara dos Deputados daquela época, o Birajara, que é o Tenagim, do PSP de São Paulo, disse aos colegas que estava farto dos rotineiros cortes de energia no estado de São Paulo. O senador Guilherme Malaquias, do PTB do Distrito Federal, naquela época Rio de Janeiro, afirmou que a situação era a mesma na cidade do Rio, que tinha um status de Distrito Federal. O senador criticou a Light e pediu a rápida aprovação do projeto da Eletrobras. A Câmara dos Deputados chegou a formar uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para investigar as causas do racionamento no eixo Rio-São Paulo. Continua a matéria do Senado Notícia, Arquivo S. Para o presidente Vargas, o governo só conseguiria garantir o suprimento energético necessário à industrialização do Brasil se possuísse uma empresa estatal encarregada de fazer o planejamento de todo o sistema elétrico nacional. Construir usinas, em especial as hidroelétricas, que são energia limpa. Estou tentando concluir, tá, nobre senadora? E erguer torres com linha de transmissão, sem a seletividade capitalista das companhias privadas, sem a visão local e limitada das empresas estaduais. A ideia era que a Eletrobras não detivesse o monopólio da energia elétrica, mas trabalhasse em coordenação com os grupos que já atuavam no mercado. O projeto da Eletrobras não teve vida fácil no Congresso, senhora presidente. Vargas não viu a Eletrobras tornar-se realidade. A proposta se arrastou pela comissão do Senado e da Câmara e só conseguiu sair do papel 8 anos e 4 presidentes da República depois. O projeto seria aprovado em 1961 e a empresa começaria a funcionar em 62.
Só podia me dar mais 5 minutinhos para eu tentar concluir esse discurso. Eu vou tentar ler direto agora, sem interrupção. A lentidão se explica pelo poder das multinacionais. Temendo perder mercado, a Light e a Anforp se lançaram numa campanha feroz para impedir a criação da Eletrobras, fazendo pressão sobre o governo, o Congresso e a sociedade. De acordo com Vargas, empresas estrangeiras insatisfeitas com seu ideário nacionalista estavam macumunadas com a oposição para tentar derrubá-lo. O presidente se matou em agosto de 54 e assim freou o golpe em curso. Na carta testamento, ele citou o movimento anti-Eletrobras. Disse Getúlio Vargas, abre aspas, a campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais, revoltado com o regime de garantia do trabalho. Quiseu criar a liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras. Mal começa esta a funcionar, a onda de ligação se avoluma, a Eletrobras foi obstaculizada até o desespero. Não querem que o povo seja independente. No Senado, o maior adversário da Eletrobras foi Assis Chateaubriand, do PSD do Maranhão, que ao longo dos seus 5 anos de mandato, advogou incansavelmente pela troca da política nacionalista pelo liberalismo econômico. Diz Chateaubriand, abre aspas, esse projeto da Eletrobras deveria ser sacudido sumariamente na Sapucaia, como lixo que é. O capital estrangeiro vem sendo perseguido de maneira mais primitiva e estúpida. Sem iniciativa privada não há salvação. Essas organizações estatais estão matando o Brasil. Fecha aspas. Aqui faço parênteses. Só um traíra, como era o senador Assis Chateaubriand, se valeu de um argumento tão estúpido. Esse argumento estava alinhado com a sua obsessão em aumentar o seu enorme patrimônio, que eram os diários associados, que chegou a reunir dezenas de jornais, revistas, estações de rádio e TV Tupi, criada em 1950. Hoje, em substituição a esse empresário, o parlamentar de triste memória política, temos outros traíras que se valem do mesmo discurso entreguista, assim como a Rede Globo e outras redes de televisão que dioturnamente trabalha para que a privatização se concretize, em particular o da Eletrobras, já anunciada, e na sequência o Banco do Brasil e a Caixa Econômica e a Petrobras. Todas as empresas estratégicas para o país de um valor inestimável para o povo brasileiro. Continuando com a matéria do Arquivo S do Senado, estou indo para as última lauda, assim como Getúlio Vargas, tão poucos presidentes Café Filho e Juscelino Kubitschek receberam do Congresso o projeto da Eletrobras aprovado. A aprovação dos parlamentares só ocorreu no governo do finado Jânio Quadros, em 61. A faixa inaugural da Eletrobras seria, por fim, cortada em 62 pelo presidente João Goulart e pelo primeiro-ministro Tancredo Neves durante um breve período em que o Brasil experimentou o parlamentarismo. Uma das primeiras missões da Eletrobras foi acabar com o isolamento elétrico de parte do Brasil. O Rio de Janeiro, o Espírito Santo, o Rio Grande do Sul e parte de Minas Gerais operavam em 50 Hz, enquanto todo o restante do país funcionava em 60 Hz. Isso dificultava, por exemplo, que o Rio, em época de racionamento, fosse socorrido pela Universidade de São Paulo. Além disso, os aparelhos elétricos do estado de 60 Hz não funcionavam nos estados de 50 Hz. O processo de unificação da frequência 60 Hz se estendeu por mais de uma década. A Eletrobras acabaria de incorporar as suas grandes adversidades históricas. A Morph foi comprada pela estatal em 64, a Light em 69. Graças à atuação da nova empresa, a capacidade instalada no Brasil entre aumentou 600%, passando de 5 gigabytes para 34 gigabytes, o que sustentou o milagre econômico brasileiro da década de 70. Atualmente, a capacidade instalada é de 150 gigabytes. Aqui, senhora presidente, para concluir, faço a correção. A capacidade instalada no país é de 163 gigabytes, conforme o Banco de Informação de Geração da ANEEL, no dia 6 de novembro de 2017. Última página. Nessa ocasião, e concluindo, quero me congratular com aqueles que fazem o Arquivo S do Senado Federal, por terem nos brindado com essa matéria sobre o importantíssimo histórico da Eletrobras. A Eletrobras é prioritária
ou sócia de uma série de empresas como Furnas, Eletronorte, Chester, Eletrosul, Itaipu e Eletronuclear, e produz 1/3 da energia do país e detém aproximadamente a metade das linhas de transmissão em operação. Senhoras e senhores senadores, não podemos permitir que esse desgoverno que aí está venha privatizar uma empresa da importância da Eletrobras para que o Brasil crie um enorme prejuízo para o povo brasileiro. Enfim, fica evidente que a história da Eletrobras comprova que as nossas empresas estatais colaboraram decisivamente para o desenvolvimento do país. Precisamos conhecer e aprender com a nossa história para decidir que caminhos o Brasil deve seguir. Não a privatização do Eletrobras, sim a CPI do setor elétrico, que nós vamos coletar as assinaturas. Muito obrigado, senhora presidente. Desculpa pelo adiantado tempo.